Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast dedicado a falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Meu nome é Cliverson Moreno, sou advogado, empresário, consultor em compliance e LGPD. Estamos aqui para mais um início dos trabalhos, né, meu amigo? Mais um podcast. E bem interessante, como sempre, né? Como sempre, a gente sempre traz gente interessante para vocês aqui. E mais uma vez eu te peço, pessoal, deixa o teu like, compartilha, curte, né? Fala com teus amigos, né? Faz propaganda para nós, para que mais gente tenha esse conteúdo gratuito que a gente faz aqui com amor e carinho para vocês. Toca o sininho das notificações, né? Ó, aquele sininho que toca, né? Para que você receba no conforto do teu lar esse e outros episódios que nós vamos fazer. Excelente, e hoje nós estamos trazendo aqui o Maurício. Maurício, quem é o Maurício? Te apresenta, meu velho. Eu me chamo Maurício Erlich, eu atualmente tenho 50 anos, tenho uma trajetória de vida aí em vários lugares. Eu nasci em Recife, Pernambuco, morei lá 4 anos, depois a família mudou para São Paulo. Morei em São Paulo até os 20 e ali eu já comecei a perceber veias empreendedoras ao receber o convite de uma pessoa para ir para Florianópolis montar um negócio. Aí morei em Florianópolis um tempo, montamos esse negócio, houveram alguns desacordos ali com relação à parte de parceria, nós não éramos sócios, era mais uma parceria. E dali muita coisa se abriu, de muita coisa ruim que aconteceu. Em cada obstáculo, cada desafio eu via oportunidades e gerei outras oportunidades e a partir dali comecei algumas carreiras solos e tal. Depois me mudei para Porto Alegre em 1997. 97, é bom, eu não vou saber dizer, mas tu tinha quantos anos? Eu não vou fazer o cálculo agora, eu sou advogado, não sou matemático. 23, se eu não me engano. 23, 24, por aí. 23. E aí tu te muda para cá para abrir algum negócio ou veio por outro motivo? Não, eu vim para cá, eu morei na Praia do Rosa há um tempo, trabalhando em pousadas lá e conheci muitos gaúchos lá. A Praia do Rosa é tipo o quintal dos gaúchos, né? Exato. E ali eu comecei a vir a Porto Alegre eventualmente e gostei muito, porque para mim o Porto Alegre foi uma mistura de um São Paulo com uma cidade mais tranquila. Né? São Paulo é uma cidade muito agitada, mas Porto Alegre é uma cidade mais tranquila. E aí eu decidi vir para cá. Nessa época eu era massoterapeuta. Olha aí, cara. Vários... Massoterapeuta. Aí eu eu comecei a atender a domicílio durante alguns meses, comecei a formar a clientela. E aí quando eu percebi que eu já tinha uma clientela robusta, eu mantive alguns atendimentos a domicílio e abri um consultóriozinho, um espaçozinho de massoterapia. E aí ficou trabalhando com massoterapia até... Muitos anos. Bastante tempo. Muitos anos. A massoterapia, ela entrou na minha vida desde a infância, tá? E eu trabalhei com massoterapia há quase 30 anos. Bastante Olha tempo. Aí. E tu já chegou a trabalhar de empregado em algum lugar? Eu sempre faço esse tipo de pergunta. Assim, Carteira assinada. Batendo a ponto. Sim. Em que época foi isso e como é que foi pra ti, assim? Quando eu tinha 10 para 11 anos, eu detestava pedir dinheiro para os meus pais. Então, já nessa época, eu já fazia coisas para vender, eu já via oportunidades assim na galera da rua, na galera do prédio, eu sempre fazia alguma coisinha para fazer uma grana. E com 11 anos, eu passei em frente a uma distribuidora de bebidas e vi um carrinho daqueles mais antigos. Hoje não sei se tem muitos carrinhos, mas um carrinho grandão, assim, onde botava as bebidas. E entrei ali e perguntei, quem é que entrega as bebidas para vocês? Aí o cara falou, a gente está procurando alguém. Eu falei, eu moro nessa rua. Ele falou, mas quantos anos você tem? Eu falei, tenho 11 anos. Só que, enfim, muitos anos atrás não era diferente, né? Sim. Aí na hora ali, eu falei, cara, vamos lá, deixa eu entregar. Ele falou, não, mas a gente não vai pagar nada. Eu falei, não tem problema, eu vou na gorjeta. E aí comecei a fazer as entregas, eu era sempre muito simpático, eu era sempre muito educado com as empregadas, com as donas de casa, né? Sempre que quando eu ia fechar a porta, eu botava o pezinho assim, para não fechar a porta, estendia a mãozinha. E comecei a fazer uma grana como entregador de bebidas. Aí depois de um tempo eu fui cumim, que é o cara que tira e limpa a mesa de restaurantes, em alguns restaurantes. Cheguei a ser atendente em um restaurante. Depois eu comecei a fazer alguns trabalhos no Banco Itaú. Muitos anos atrás. Meu pai trabalhou muitos anos no Banco Itaú. E ali eu consegui uma vaga numa das agências e fui caixa do Banco Itaú durante um tempo. Aí 1 ano, 2, mais ou menos. Aí eu enchi um pouco o saco de tudo. Banco é foda, né? Não, mas naquela época era uma loucura, assim, a tecnologia que tem hoje. O meu caixa era um troço desse tamanho. As diferenças no fim do dia eram estressantes demais, porque às vezes inversão de número. Eu ficava preocupado quando a diferença era baixa. Porque aí era algum vacilo que eu dei em algum troco, alguma coisa. Porque era tudo na mão, não tinha contador de dinheiro, não tinha nada disso, entendeu?
Eu fiquei um tempo parado e aí consegui um emprego terceirizado por uma corretora de câmbio na Nitroquímica do Brasil. E eu era um office boy de luxo na Nitroquímica do Brasil, é do Grupo Votorantim, do Antônio Hermílio. É uma cidade a empresa, distribui praticamente todos os portos do mundo. Ela trabalha com tecidos e produtos para desenvolvimento de tintas e tal, rayon, nitrocelulose, era muito forte lá na época. E eu comecei a trabalhar no escritório de documentação aduaneira. Olha, E aí fui pegando a manha, fui entendendo como funcionava e fui... Eu sempre digo assim, ó, o cara que está dentro de um negócio, porque eu gosto muito do intraempreendedorismo. Tá? Ou seja, eu sou um carteira assinada, mas eu posso inovar dentro do negócio. Perfeito. E eu comecei a fazer inovações lá dentro. Nos arquivos, na época era o Telex. Depois veio o fax, que foi uma super novidade. Né? Enfim, eu criava coisas diferentes dentro dos processos deles para facilitar para mim. E aí, facilitando para mim... A inovação vem assim, né, cara? Facilitava para todo mundo. E aí, né, eu sempre digo, o dono do negócio, ele olha quem entrega mais. Ele olha quem não reclama, ele olha quem chega mais cedo e quem chega mais tarde. Ele olha quem traz ideias novas, né? E aí os gestores lá, os gerentes, os diretores começaram a me olhar diferente. Começaram a me dar mais desafios, começaram a me dar mais tarefas. Eu comecei a incomodar a gente lá dentro com faculdade, gente com pós e tudo, porque eu nunca fiz faculdade, eu não tenho parte acadêmica nenhuma. E eu comecei a crescer. Aí dali me passaram para o escritório master deles de importação e exportação. E aí eu foquei só em documentação aduaneira e eu estava sendo preparado para ser trader. Nisso eu tinha 17, 18 anos. Tá? Por que eu fazia? Eu vi o gerentão lá, ele viajava, voltava. Viajava, voltava. Relojão, carrão... Né, ternos lindos, eu falei, mas esse cara ganha dinheiro. E sim, ele ganhava percentual em cima de cada negociação que ele fazia, e como a Nitroquímica atendia em todos os portos do mundo, eu falei, esse cara deve ganhar muito dinheiro. Sim. E eu comecei a grudar nele, né? Comecei a puxar o saco dele, literal. Comecei... Entendeu o que ele fazia? Foi como, quero ser eu era o chaveiro dele. Sim, tipo, o chaveirinho dele. E aí comecei a crescer. Só que aí nessa época eu conheci um amigo meu, que me apresentou um outro cara, que me apresentou um outro cara, percebeu que eu não gostava de morar em São Paulo. Eu detestava morar em São Paulo, tava sempre dando um jeito de sair de São Paulo. E ele falou para mim, cara, eu tô pensando em abrir um negócio em Florianópolis. Eu sempre fui muito esportista, né? Gostei muito de ciclismo, já competi com ciclismo mountain bike e tal. Falou, cara, em São Paulo nessa época tinha o Night Bikers Club, que era um clube de ciclismo, de passeios de ciclismo noturno com eventos, tá? Então tinha lá um estatuto, uma associação, você contratava bandas, fazia um monte de coisa e, cara, aquilo dava dinheiro, tá? E era um prazer o esporte, né? Sim. Aí nós modelamos isso, modelamos o negócio e abrimos o negócio em Florianópolis, tá? Chamado Bikers Club, tá? Não tinha o Night Bikers Club, a gente pegou só o Bikers Club, tá? E aí a gente fazia eventos relacionados a ciclismo dentro de Florianópolis. E assim, a gente chegou de fora, então eu consegui me relacionar bem com o prefeito, consegui me relacionar bem com o cara da polícia, com o cara do trânsito. Então a gente criou várias situações e aquilo foi crescendo. Só que aí, enfim, a gente às vezes escolhe parcerias sem conhecer muito bem a pessoa e essa pessoa não tinha credibilidade nenhuma no mercado, ele vinha de uma outra área, tudo. A gente montou um negócio e ele deu na minha mão para eu gerir. Entendi. E até um dia eu percebi assim, cara, que foi um puta prejuízo, assim, no fundo, eu perdi muito dinheiro nessa época, e foi quando eu comecei a fazer as massagens. E aí eu comecei a fazer massagem para me virar. Não tinha curso, não tinha nada, eu sabia fazer massagem desde criança, né? Aí foi muito engraçado isso, gente, porque eu peguei, pesquisei, não tinha Google, não tinha nada nessa época, né? Sim. Mas eu fui à biblioteca, pesquisei uns nomes diferentes, livros, os nomes diferentes de massagem, tudo, fiz um cartãozinho, massagem X lá. Botei um Nancy chinês escrito assim, comprei uma mesa de massagem, aluguei uma sala e comecei a fazer massagem. E comecei a montar a clientela. E aí, a partir disso, eu percebi, eu tenho talento, as pessoas gostavam muito da minha massagem, dava uma grana boa, só que era limitado, porque, eu tenho 5 pessoas por dia. São 5 pessoas por dia, é o máximo que eu vou ganhar. Mas beleza, tá? Daí, para conseguir gerar mais renda, eu comecei a trabalhar como barman em Floripa. Então, eu dormia 3 horas por noite, foi uma loucura. Assim, mas, enfim, 18 para 19, vida, né? 18 para 19, 20 anos, você tem energia sobrando, né? E também peguei um trabalho temporário no verão em hotéis como gentil operador, que é o cara que entretém os hóspedes, tá?
que eu entendia disso? Absolutamente nada, tá? Eu só dava um jeito de entreter os hóspedes, enfim, levava para passeio, estudava a história de Floripa, contava umas histórias meio... que às vezes nem existia, mas aí a galera entretia, assim, a galera curtia ficar no hotel. Então, tinha essas 3 atividades. E com a massoterapia eu comecei a crescer bastante, e aí eu cheguei numa escola de massoterapia lá de Floripa, falei, ó, eu quero fazer, não tem dinheiro para pagar mensalidade, mas presto serviço para vocês, tá? E posso, assim, tudo que vocês quiserem com relação depois à minha formação, o que eu começar a ganhar de dinheiro, a gente faz um acordo, eu pago um percentual para você. E o cara topou a minha ideia, aí eu fiz toda a formação lá no CIEP, Centro Integrado de Estudo e Pesquisas do Homem, se eu não me engano. E assim, aí tirei o meu certificado como massoterapeuta. Aí foquei muitos anos na massagem. Aí morei no Rosa um tempo e depois vim para cá, montei o consultório aqui. E aqui no consultório surgiu uma outra oportunidade a partir de um casal de clientes que tinha uma questão de... um desafio. Eles queriam fazer uma cerimônia de casamento e não tinham como ser no religioso, porque o cara já tinha sido casado no religioso no exterior, então entraram com um processo no Vaticano para anular o casamento, mas não rolou. E eles queriam fazer uma cerimônia, eram espíritas, era uma loucura lá. Sim. Aí eu falei para eles, cara, por que vocês não pegam um amigo? E põe um amigo para falar alguma coisa, troca aliança, e era isso aí, cara. Excelente ideia e tal. E a coisa foi indo até um dia que eles chegaram para mim e falaram, cara, a gente já descobriu quem é o amigo. Eu falei, legal, quem? Você. Até casamento já fez, cara. Aí eu falei, cara, como assim? Como assim você? Eu falei, não, você fala bem, você gosta da gente, só que eu sempre tive, hoje muito mais controlado, claro, ansiedade social e timidez, tá? É mesmo? Ansiedade social conhecida antigamente como fobia social, né? Então, vir para cá é uma tarefa, né? Estar aqui é todo um exercício. Mas não parece, né, cara? Depois, na parte de comunicação, quando a gente for falar um pouco mais, a gente tem as questões intra e inter de comunicação, que são as questões internas, que estão acontecendo dentro de mim agora, e como vocês estão me vendo. Tipo, pode estar borbulhando aí dentro, só que você está controlado. Exatamente. Então, mas isso foi muito treino, muito curso, muita coisa. Aí quando eles me falaram aquilo, eu cheguei em casa e falei pra minha mulher, porra, não sei o que lá, quero me pedir isso. Eu falei, estão loucos? Não vai, porque eu sou padre, sou pai de santo, né? Sim. Nossa, foi muito engraçado. E aí a minha mulher falou, não, mas ué, você pode falar de amor. Você fala super bem, então eu falei, mas e a minha timidez e não sei o que lá? Não, se vira. E aí eu topei o desafio. Só um detalhe aqui que é interessante, né? Eu também já tive questão, até hoje tenho, para falar da palestra, dar aquela friozinha, mas já consegui controlar mais, agora já consigo me sair melhor. Até pelo próprio podcast aqui também me ajudou bastante. Mas a questão da coragem, eu sou igual a você. Eu nunca deixei de ir por causa disso. Nunca recusei nada por causa disso. Não, vou lá e, se eu desmaiar lá em cima, desmaiei. Mas eu fui. Uma hora eu vou parar de desmaiar, se for o caso. Mas só um adendo aqui, porque esse negócio de falar em público, etc., traz realmente uma coisa... Os piores medos do que já foi diagnosticado, né, da humanidade é o medo de falar em público, um dos piores. Está nos livros do Walter Polito lá, que eu já li 3 dele para ver se deu uma melhorada na oratória. Mas enfim, desculpa te interromper, mas é só um comentário. Como comunicadores, pela abertura que vocês fizeram, excelentes. Hoje eu sou instrutor, né, de oratória, hoje eu sou treinador de comunicação, né, e isso que você trouxe é bem isso, porque eu brinco, né, vai cagado, põe uma fralda e vai cagado mesmo, entendeu, cara? Sim. Só não precisa dar bandeira, entendeu? Exato. Tá? Só vai ali, não vai comendo mesmo. E aí, nessa época, eu comecei a estudar tipos de rituais. Fiz várias pesquisas de tipos de rituais, desde candomblé, umbanda até maçonaria, e criei um formato de uma celebração, um roteiro. Um roteiro com uma abertura, com história do casal, indo para a parte de troca de anéis, trazendo contexto com os pais e padrinhos. Criei um roteiro lá. E aí chegou o dia do casamento. E aí, meu Deus do céu. O nervosismo, assim, esqueci o cinto. Cara, foi foi muito louco. E aí, piorou pra mim porque vários clientes meus de consultório estavam como convidados. Falei pra minha mulher, não vou, meu. Eu no quarto do hotel, eu falei, não vou. Mas uma hora eu falei, tudo bem, vamos lá. Tomei umas 3 tacinhas de espumante, vambora e tal. E foi muito legal. Porque eu consegui, através do casal,
tocar as pessoas. Falando de relacionamento, de boa convivência, falando de cuidado, vida real. Casado há 23 anos. Né? Então, eu sei que é um casamento, o dia a dia de um casamento. Né? Naquela época, não era 23 anos. E dali foi muito legal porque formou uma fila para cumprimentar o casal e depois uma fila para me cumprimentar. Que legal. Só que, para mim, essa é a parte difícil. Né? Por causa da ansiedade social, essa parte eu tenho vontade de abrir um alçapão e sumir. Né? Eu fico muito nervoso. Falar em público, para mim, é até mais tranquilo. O 1 a 1, muitas vezes, me deixa mais nervoso do que falar para uma multidão. É muito louco isso. Eu tenho o Iago é um meio assim. Um parceiro, um primo meu é meio assim. Ele tem esse... Acho que ele fala em público, ele tá fazendo doutorado. Cara, se expressa bem assim, mas no 1 a 1 ele tem mais... Eu tenho bastante dificuldade. Embora também já melhorou bastante, né? Sim. E aí, enfim, fiz a celebração. Aí eu subi pro quarto para ficar com a minha esposa. Meu filho tinha 1 aninho na época. Minha sogra estava junto lá para ajudar a gente. Daqui a pouco bate a porta o noivo. Falou, cara, desce. Eu falei, não, tá tudo bem e tal. Desce, eu não aguento mais falar de você. Aí eu falei, tá bom, cara. Me senti até meio mal, assim. Falei, tudo bem. Desci e a galera vindo conversar muito, falando, pô, você mexeu comigo, você tocou, falou isso, falou aquilo. E ali eu falei, cara, tem uma veia minha aí comunicadora que eu não tô sabendo, sabe? E dali eu recebi um outro convite uns meses depois, de um amigão meu. E uma história muito legal, eles iam casar em 11 dias. Só que já tava a história rolando há muito tempo, tá? São de família judaica. E parece que o rabino não ia mais fazer o casamento. Eles já tinham feito casamento no civil. Não me lembro bem, porque faz 20 anos isso, tá? Foi 2002. 2003, nesse caso, já esse casamento. E eu falei, tá bem, cara. Um amigão meu, falei, vou topar por você. Só que assim, foram 11 dias de entender a história do casal, de como é que é a cultura judaica. Eu sou descendente judeu, meu pai é judeu. Minha mãe não. E falei, beleza, vamos lá. Aí eu fiz e foi um sucesso, porque era da família Sirotsky, né? Da RBS. E aí eu tive, tipo, a minha semana de fama. Fui em tudo que era programa da TV Com, era isso? TV Com e da RBS. Eu fui em um monte de programa. Túlio Milman. Eu não vou me lembrar o nome da galera, mas assim, eu fui um monte de programa. E pra mim foi muito desafiador isso, porque cada vez que eu pegava o carro para ir pra um programa desse, eu chegava na porta, subo, não subo, falo. É complicado, cara. E foi muito legal, e isso me destacou. E aí dali eu montei um negócio. Dali eu falei, peraí, cara, eu posso fazer dinheiro com isso, né? Então eu vou estruturar, vou fazer um contrato, conversei com o advogado, conversei com o cerimonialista, entendi o que era um celebrante social, né, que chama celebração laica. Na época, no Brasil, não existia nada, assim, como atividade, porque eu não vou dizer que é um emprego, porque não é regularizado, né? Não é regulamentado. Eu vejo como uma atividade. E comecei, fiz um site, comecei a divulgar. O meu retorno principal era boca a boca e indicação. Então, é a melhor coisa também. Cara, para pensar, um casamento normalmente não tem menos de 80 pessoas. Dessas 80 pessoas, multiplicava fácil. Uns 30 casais que vão se casar, porque é casamento de pessoas jovens, tá? Então, cara, cada casamento eu tinha 30 clientes potenciais. Então, dali eu fazia um casamento, 3 dias depois começava o telefone a tocar. Cara, gostei, como é que é? Vou casar tal dia, você tem a data? E comecei a fazer. Só que, assim, era difícil escalar isso, entendeu? Porque eu sou é uma data, eu não tenho como fazer 2 casamentos no mesmo dia. Eventualmente, sim, porque daqui a pouco é um casamento às 4 da tarde, outras às 21 horas dá, tá? Mas mesmo assim, uma loucura. Enfim, aí foquei na massoterapia e no celebrante. E comecei a crescer como celebrante. Comecei a crescer bastante nessa atividade. Hoje tem um bom reconhecimento nacional disso. Tu continua fazendo? Continuo fazendo. Legal, cara. Gosto de fazer, continuo fazendo. E aí, da celebração, eu fiz um trabalho para um cara. E foi muito legal esse trabalho com esse cara. E esse cara me chamava muita atenção. O jeito dele lidar com as pessoas, o jeito dele lidar nas reuniões, me chamava muita atenção. Ele pouco falava dele, né? Ele só fazia perguntas e tal e tal. E eu muito intrigado com esse cara, eu sempre fui muito curioso. Até o dia que eu fiz o casamento dele, terminou o casamento dele, ele falou, você cobra muito barato. Ele falou, terminou o nosso contrato? Eu falei, sim, você já está casado, já beijou, né? Né? Ele não pode dizer, você cobra muito barato. Né? Eu falei, como assim, cara? Você cobra muito barato. O teu nível de atendimento, o que você faz, o que você falou. E aquilo me marcou. E eu já era o ticket médio mais alto do mercado, tá? Né? Até hoje, praticamente, sou o ticket médio mais alto do mercado. E aquilo me mexeu comigo. Só que aí 2012 foi isso, tá? 2014, 2015, a atividade celebrante foi meio descoberta. Mas surgiu um monte de Cara, gente. falar bem, se relacionar bem. Eu tinha muito texto já no YouTube, algumas coisas assim. A galera começou a copiar dali e, enfim, a descoberta, cara. Então, assim, em um ano, a quantidade de celebrantes cresceu muito.
eu deixei de ser a exclusividade. Sim, e aí sim, quebrei feio, assim, não vinha mais trabalho. Meu ticket médio era muito alto, a galera cobrando 7, 8 vezes menos, prostituindo o mercado, vulgarizando o mercado. E eu falei para minha esposa, eu vou manter meu ticket médio. Eu negociava em algumas circunstâncias, né? Mas assim, foi horrível, cara. Foi horrível. Sim. Aí eu lembro que eu falei, preciso achar outra alternativa. Essa aqui já era, né? Cheguei a tentar montar equipe, mas imagina a responsabilidade, né, cara? É um casamento, é uma vez só na vida, é palavra, falou, tá falado, não tem rebobina, falou merda, tá falado. Tá filmado também, né? Porque as pessoas filmam o casamento. Cara, até assim, vou dizer, o filme edita, entendeu? O ao vivo não tem... Se você falar alguma coisa que gere um desconforto em algum momento ali, fica pro resto na vida do casal. As pessoas vão lembrar do quê? Sim. Da merda que você fez, entendeu? Não, cara, você fez 99% lindo. Eu vou te falar uma coisa, um acontecimento. Amigo meu, não vou citar nome, obviamente, mas o cara, não sei, mas acho que foi padre, errou o nome do noivo. Até hoje, as pessoas falam, aquele padre lá que errou meu nome e tal, chamou o cara, sei lá, tipo, era Luciano, chamou de Fernando. Falou, pô, mas que... Cara, imagina. Ele comenta, todo churrasco que tem que a gente começa a falar assim, meu casamento, cara, o cara me chamou o nome errado. Virou meme. E você pode fazer 99%, né? Isso em qualquer coisa, cara. Você fez uma merda, é ali que as pessoas vão focar. Sim. Né? O ser humano é um bicho muito louco, assim. E aí, enfim, eu passei por um período difícil. E esse cara que eu tinha conhecido, feito casamento em 2002, a gente chegou a ser vizinho de porta. E eu encontrava esse cara direto. Eu sou um cara muito focado em... Eu tenho minha fé, eu tenho minha religiosidade, ela é muito forte em mim. Não tenho muitos rótulos, tá? E eu sempre, lançando pensamento, falando, me mostra uma oportunidade. E esse cara todo dia aparecendo na minha vida, né, cara? Aí eu falei, o que o cara faz? Eu lembro que ele comentou que tinha uma coisa de treinamentos. Isso me atrai, sempre me atraiu. Eu sempre gostei dessa parte de... quando eu era massoterapeuta, eu também fiz um processo muito natural de me tornar um orientador, um mentor. Tá? Estudei algumas coisas de psicologia, estudei algumas coisas de PNL. Então, as pessoas começaram a parar de fazer massagem e querer ficar só conversando. Então, tinha cliente, inclusive, que pegava 2 horários. Um para conversar e um para fazer massagem. Eu falei, peraí, eu tenho uma coisa diferente, porque eu ajudava as pessoas, eu ajudava elas a encontrarem soluções e aplicarem soluções, porque não é só botar em prática, tá? E aí, naquela época, eu sentei com o cara, encontrei na rua e falei, cara, o que você faz? Ele falou, tem uma empresa de treinamentos, vai lá me visitar. Eu falei, beleza, vou te visitar. Era perto de casa e tal, eu morava ali na Zona Norte. Quando eu entrei no escritório, eu vi que ele ficou emocionado. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu vi essa cena no dia do meu casamento. Eu falei, não entendi. Ele falou, eu vi você entrando por essa porta no dia do meu casamento. Eu falei, cara, agora fala mais. Sim. Aí ele começou a me mostrar a empresa e tal e tal. Ele me deu um livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E eu olhei aquele livro e falei, puta, eu já li e detestei. Então, só vou te pedir pra virar o microfone um pouquinho pra ti. Isso. Mais pra cá, sim? Porque eu tenho medo de daqui a pouco ficar ruim lá. Tá, beleza. Isso. Aí eu peguei e lembrei assim... Eu sou muito transparente, né? Sim. Eu falei, cara, já li esse livro há uns 17 anos atrás, detestei. Hoje eu entendo porque eu detestei. Logo, o primeiro capítulo do livro fala sobre ser muito rígido, muito crítico. E eu era extremamente rígido e crítico. Tá? Então, quando eu me deparei com aquele capítulo, eu falei, impossível, isso aqui é autoajuda babaca. Sim. Tô fora, não li. E aí ele me deu o livro de novo, ele falou, vai ler. Tudo bem. E aí eu tava saindo do escritório e ele falou, segunda-feira vai ter uma palestra no Sun Towers ali da Cristóvão Colombo. Vai lá, tá tudo pago, vai lá. Aí bate o medo de ir em lugares públicos, né? Aí eu lembro que eu cheguei em casa, falei pra minha esposa, contei, feliz, porque ele falou, eu vejo você trabalhando comigo. Então eu que tava todo ferrado, falei, tem uma oportunidade aqui. Né? Vamos olhar o que é. Beleza, isso era sexta-feira. Segunda-feira eu fui, todo mundo terninho e gravata, aqueles pins da Dale Carnegie e tal, uma coisa super engessada, assim, bem Coca-Cola que eu brinco, sabe, americanizado. E eu sempre fui muito crítico e preconceituoso. Hoje mudou muito, tá? Eu era muito rígido, eu era muito chato, muito chato. Cara, eu já entrei assim, só levantando muro, né? Sabe? Ele levantava muros e muros e muros, mas também eu vou ficar. Eu procurei um lugar perto da porta, porque qualquer coisa eu levantaria e ia embora. E quando eu olhei, falei, não parece palestra, porque era um formato ferradura, assim, né? Uma estrutura loira, toda também engomadinha e tal.
E aí começou aquela parada, nananã, uma dinâmica. Levante e fale seu nome, diga o que você faz. Eu falei, puta que pariu. Começou, né? Só que eu não consegui sentar perto da porta, eu acabei sentando bem longe e sentei na frente da instrutora. Então ela me pegava de exemplo toda hora. Eu queria, assim, ó, socar o cara. Eu queria matar as pessoas lá dentro. Assim, o meu mau humor foi ficando nitidamente visível. Sim. Aí chegou o intervalo, aí peguei minhas coisas e falei, cara, eu vou pular fora. Aí quando eu tô saindo fora, um outro rapaz, ele falou, onde é que você vai? Eu falei, não, eu tô indo embora. Mas o Fernando falou tão bem de você e tal, nananã. Por que você vai embora? Eu falei, detestei, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, tô fora. Sim. Aí ele larga assim pra mim, provavelmente é mais uma coisa que você vai desistir por falta de coragem. Quando ele falou aquilo, fez um clique, eu falei, desgraçado, não vou dizer o que eu pensei aqui, né? Eu tava ferrado, né, cara? Quebrado, me sentindo mal, um pouco deprimido, assim. Sim. Eu falei, cara, eu vou encarar. Aí encarei e fiquei na parte B, que foi muito mais disposição. E ali eu falei, não, cara, ou eu enfrento o que eu tenho que enfrentar, ou eu vou... O homem tem um pouco disso, né? A mulher é mais dinâmica, né? O homem, ele fica na bolha, é o que eu sei fazer, e, enfim, né? A mulher, ela já vai fazer um monte de coisa para se virar, porque é diferente, né? Mas o homem é mais travado. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei para minha esposa, eu falei assim, olha, eu não gostei, tá? Mas, assim, o que eu fiz lá dentro e o jeito que eu me expus lá dentro, se eu fizer isso fora, eu acredito que eu consigo coisas boas. E eu sempre gostei de ajudar pessoas. E aí foi onde eu tive a visão da oportunidade, porque uma sala de treinamento tem 30 e poucas pessoas. Falei, cara, em vez de eu ajudar uma só como massoterapeuta e tal, eu posso ajudar 30 ao mesmo tempo. Sim. Falei, vou me permitir. Já vem um propósito junto. Só que eu não tinha grana para pagar, entendeu? Aí fui lá, sentei com ele falou, você vai pagar trabalhando. Falei, como assim? Você vai pagar vendendo treinamento. Falei, puta, cara, eu não sou vendedor. Aí ele falou assim pra mim, como não é vendedor? Eu te paguei uma fortuna pra você celebrar meu casamento. Não te conhecia, não sabia nem se você ia no dia. Não sabia o que você ia falar. Como assim você não é vendedor? Aí ali também me deu aquela coisa que a gente não vê em nós o que outras pessoas veem, né? É bem comum. E eu falei, gente, é verdade, cara. Só que a venda da celebração, as pessoas me procuram. Eu não faço propaganda. Eu não tenho tráfego pago, não tenho nada. O meu trabalho como celebração é tudo orgânico, 100% orgânico. Não tem nada voltado para tráfego pago. E aí eu peguei, peraí, então vamos ver. Aí foi que ele falou para mim, um bom vendedor passa a credibilidade. E você passa a credibilidade. Aí eu fiz um retrospecto da minha vida toda. Tudo que eu consegui até hoje foi por causa da credibilidade. Uhum. E ali eu peguei e comecei a falar para amigos, amigas, né? As pessoas acreditavam no que eu dizia, iam lá se inscreviam. E eu comecei a vender. Aí fiz o treinamento, mas fiz nas coxas primeiro, assim, fiz bem nas coxas. Era muito difícil aquilo para mim, cara, era muito difícil. Mas fiz, tá? Sim. E nos treinamentos da Dale Carnegie, você é convidado a ser monitor ou líder de grupo, que eles chamam para fazer. E a instrutora já me chamou para isso, porque havia sinalizado lá para eles que eu queria me experimentar mais e queria ser... Porque uma coisa é vender, a outra é instruir. Uhum. É completamente diferente, tá? Só que na franquia desse cara, o Fernando, que é uma das maiores franquias do mundo hoje da Dale Carnegie, é critério para você ser instrutor, passar pela venda. Então, o tripé da empresa é comercial, instrução e gestão. Tá? E aí você vai para sublicenças e tal. É bem bacana o processo. Para o pessoal que está assistindo agora, até para nós, não sei se tu sabe, mas para mim, pelo menos, que eu não sei, eu vou fazer essa pergunta também. Dale Carnegie, ele é o autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, entre outros livros, tá? Ele era um fazendeiro, filho de fazendeiro, foi fazendeiro a vida inteira, detestava a fazenda, era muito simples, muito humilde, e ele focou no estudo, e ele admirava muito a mãe dele, que era oradora de igreja. Vou resumir bastante, tá? Sim. E aí ele convenceu os pais a se mudarem para uma cidade onde havia uma faculdade. E aí nessa faculdade ele percebeu que tinha duas formas de você ser o cara. Ou o esporte, nos Estados Unidos, né? Bem isso, né? O esporte, ou os campeonatos de oratória. E ele focou nos campeonatos de oratória, sempre saía bem. Ele tentou ser ator, ainda bem que não conseguiu. Tá? E ele começou a ajudar as pessoas a falar em público, né? O forte dele era ajudar as pessoas a falar em público. Ele deu um treinamento para uma equipe de vendas de uma empresa e o resultado foi fantástico. E dali ele começou a desenvolver uma metodologia. Tá? Em 1912, ele formatou o Dale Carnegie Course, né? Que é um método, é um processo de 12 semanas,
aonde você vai... eu digo que é uma alfaiataria. Você vai costurando e vai se transformando dentro do processo. E ele é focado em comunicação eficaz e relações humanas. E é uma metodologia fantástica. Sim, o nível de transformação que as pessoas passam dentro do processo é sensacional. Eu passei pela transformação, né? E dali, sim, aí o Dale Carnegie, ele criou isso, aí até um dia que um cara chegou para ele e falou, eu queria levar isso para minha cidade. Ele falou, tudo bem, eu te ensino, aí a gente faz um contrato, você me dá o royalties, você leva para tua cidade. E assim começou a Dale Carnegie. Então, hoje a Dale Carnegie é uma empresa que está em 95 países. Eles dão treinamentos em mais de 35 idiomas. Mais de 10 milhões de pessoas já passaram pelo programa. Não, são 110 anos, né? É uma empresa perpétua. Né? O Dale Carnegie, ele faleceu em 1955. E aí, enfim, a família assumiu. Hoje tem um CEO que cuida da empresa. E a empresa segue com processos de desenvolvimento pessoal, corporativo, treinamentos de oratória, treinamentos de gestão, treinamentos de negociação, treinamento de vendas. A gente tem 7 formatos básicos e aí mais de 1.000 customizados. É fantástico. Focado para aquilo especificamente que tu precisa dentro da tua empresa ou como pessoa. Isso, né? Então, tem as salas abertas, que é muito legal, que aí você vai encontrar um monte de gente diferente, empresários de nichos diferentes, gestores de nichos diferentes. E tem os in-company, que a gente vai para dentro da empresa, customiza tudo e entrega dentro da empresa. Então, aí, em 2017, eu fiz o treinamento Dale Carnegie Course. Em 2018, eu certifiquei, fui líder de grupo em 3 turmas, né, E pegando jeito, olhando os instrutores, como é que eles faziam, anotava até a respiração do instrutor, porque é tudo método, gente. Sim. Assim, ó, não tem um passo que não está dado lá que não seja ensaiado, tá? Ou treinado. Lógico, pode vir aquela pergunta pérola de alguém que o instrutor ou a instrutora tem que saber devolver como um presente aquela pergunta, porque você tem todo tipo de perfil dentro da sala, tá? Você tem desde um funcionário público até o CEO da Pepsi dentro da sala, entendeu? A gente atende muito Dell, Pepsi, Coca. E às vezes dentro da sala tá lá um puta diretor e tem o chapeiro de uma hamburgueria na mesma sala, entendeu? Isso que é muito legal. Isso é legal. Isso que é muito legal. Porque o chapeiro da hamburgueria ensina coisa pro diretor da Coca-Cola, entendeu? Ou da Dana, enfim, são várias empresas que a gente atende. E aí naquele processo eu despertou o interesse em ser instrutor. E eu já vinha coisa da oratória, eu falei, pô, já falo bem, gosto de ajudar as pessoas, vamos empacotar isso, né? E comecei a passar pelo processo de certificações para instrução. E aí é onde o bicho pega, entendeu? Porque é bem criterioso o nível de excelência da empresa. Você ser um instrutor da Dale Carnegie exige um monte de treinos e certificações. Cheguei a pensar em desistir várias vezes, né? Porque era e vai quanto tempo isso aí, cara? Só para... Cara, uma noção. São 2 processos principais, mas até você chegar nesses 2 processos principais, eu fui rápido, tá? Porque a empresa ela tinha pressa em formar um instrutor, tá? Então, eu fiz uma coisa meio... A galera brinca, né? Que tem gente que é forjada a ferro e fogo, né? Sim. Eu fui forjado a aço e fogo, né? Porque me botaram na berlinda ali, então, assim, normalmente eles dividem a turma. Então, o candidato a instrutor divide a turma com o instrutor, tá? No meu caso, eu fiz uma participação numa turma, uma vez breve, e um belo dia a instrutora chegou para mim e falou, Maurício, a tua turma está montada. Eu falei, como assim? A gente vai ter 25 pessoas, uma turma social, que aí é o pessoal de base das empresas, a gente cobra só o royalty para a inscrição, e você vai dar o treinamento inteiro sozinho. Eu falei, tá louca, meu. Você vai arrebentar a empresa, não tem... Vai ser um fiasco. Não, vamos ver. Só que é anunciado que eu nunca entreguei o treinamento, fica um master trainer que se chama na sala para me corrigir quando precisa, tá todo mundo sabendo o que vai acontecer, e é pancadaria, cara. Lá na frente, ao vivo, não tem... A pergunta não tá boa, faz outra, faz assim, faz assado, é tudo na hora ali. E eu consegui entregar a turma e tive excelentes resultados com os participantes, porque o nosso desempenho, ele é medido pelo resultado do participante. Então, se o participante tem um bom resultado, o trainer fez uma boa entrega. Cara, porque é método. Tá? Sim. É arroz com feijão, entendeu? É pegar o método e entregar, tá? Lógico, eu posso estragar tudo, né? Eu posso, não vou dizer aperfeiçoar ele, porque ele já é muito bom, tá? Mas eu posso entregar de um jeito... sim, cada um tem a sua assinatura. Então, cada um o faz meu, um jeito. é o meu DNA, tem o meu perfil. Então, tem trainer que é mais calminho, tem trainer que é mais agitado. Eu sou um dos trainers mais entusiastas, assim, gosto muito de treinamento bem intenso.
E aí você vai dar o teu tom dentro do processo. Mas é método. Uhum. Segue isso, abertura, é método. Por isso que há 110 anos é sucesso total, entendeu? Sim. E aí consegui a certificação e comecei como instrutor. Para isso eu precisei abrir uma empresa, a F3. Tá? Precisei abrir uma empresa de treinamentos, porque na Dale a gente é PJ. Eu não sou empregado da Dale, né? Eu sou um empreendedor dentro da Dale. Então aí assumi Canoas em 2019 e começamos a... Já tinha outra franquia antes em Canoas, mas aí meio pararam de dar os treinamentos lá e eu tive que ainda lidar com ânimos irritados ali, porque tinham acontecido algumas coisas no passado, a gente conseguiu corrigir algumas coisas e começamos, hoje a gente está em 3 anos, com 16 turmas já de treinamento lá. E tem 3 anos, a F3 tem 3 anos. A F3 e eu dei na Dale Carnegie. Eu como instrutor, graduado para entregar as sessões, 3 anos. Começou em 2019 o processo. A primeira turma, 3 anos, vai dar 4 anos agora em março. Tá? Deixa eu só tentar entender um pouco, saindo um pouquinho da parte da operação, mas do modelo de negócio da Dale Carnegie. Ela é uma franquia... E tu é um instrutor que detém sua PJ da franquia. Isso. Como é que funciona, né? A Dale Carnegie não vende mais franquia há muitos anos, tá? Antigamente eram os sponsors, ou chanceler, sim. tá? E aí, sim, começou a fazer a formatação de franquia. Então, o Fernando Amarante, que é esse cara que eu fiz o casamento em 2012, ele começou como eu. Começou como instrutor. Sim. E aí ele abria uma região, preparava alguém, deixava esse alguém ia para outra região. Assim ele foi. Hoje ele detém 80% do Brasil. No Brasil tem 3 franquias, se eu não me engano, tá? Ele até comprou agora uma grande região, ele é o maior cara do Brasil. Então, tem a franquia. Então, a franquia forma instrutores. Esse instrutor vai para uma outra região. Aí vem aqueles pilares. Comercial, instrução e gestão. Se você atinge esses 3 pilares, você se torna um sublicenciado. Tá? Então, você tem um acordo com a franquia. Eu não sou um franqueado, tá? É um sublicenciado. Ou, por exemplo, se você não tem a gestão, você é um vendedor e um instrutor. Você recebe percentual pela instrução, percentual pela venda. No momento que você tem equipe, você passa a ser um sublicenciado, muda aí os royalties, muda uma série de coisas. Então, a gente brinca que é quase um jogo de war, entendeu? Você vai expandindo as regiões. A Dale Carnegie, ela tem uma coisa muito focada assim... Como é que eu posso traduzir? Ela fixa na região, entendeu? E ela cria dentro da região um know-how, né? E aí as pessoas ficam sabendo, a Dale Carnegie está aqui. E o treinamento ele não é tão conhecido ainda, porque o marketing da empresa ele é bem sutil. Mas, assim, as pessoas que passam pelo programa ficam muito encantadas, o índice de satisfação é muito alto. E, a partir disso, mas as franquias, eles não trabalham mais, há muitos anos já. Não, entendi. Só para entender como é que era, na verdade, o modelo de negócio. Me diz uma coisa, Maurício. Nesse período que tu já teve trabalhando e estás atuando à frente, o que foi mais peculiar, que te chamou a atenção, de gente que tu achou que esse cara não vai deslanchar e no final do curso ele deslancha, ou o cara que deslanchou muito rápido, o cara que tu olhou e disse, esse cara não, mas nem Cristo descendo aqui não vai, e isso te surpreendeu, ou teve casos de pessoas que realmente não conseguiram? Conta um pouquinho para nós. Excelente pergunta, Álvaro. Eu faço entrevista com todos os participantes, tá? Eu sou bem criterioso para quem vai para dentro da sala, tá? Pelo investimento de tempo, emocional e grana, tá? Então, sou bem criterioso. Deixa eu te interromper, pode acontecer de tu entrevistar alguém e dizer, não, tu não vai fazer curso? Eu não digo que ele não pode, eu faço ele entender que não é o momento dele. Eu jamais falo, cara, você não vai fazer. Sim. Não, eu faço várias perguntas e papapá, até a pessoa entender, acho que não é o meu momento. Perfeito, perfeito. Sim. Tá? Mas eu jamais, assim, eu não jamais vou dizer, você não vai fazer. Perfeito, tá? perfeito. Tem várias situações, tá? Uma delas, tá? Um cara super descolado, super... vaidoso, entrou na sala, travou. Travou de um jeito que nem eu entendi o que acontecia. E que, na verdade, ele era muito mais exibicionista do que qualquer outra coisa. Aí, quando ele realmente tinha aquilo lá... Porque todas as sessões você fala em público, né? Quando ele tinha aquilo lá falar, gaguejava, se atrapalhava todo. Aí, um dia eu sentei com ele, né? Falei, cara, não tô entendendo. Ele falou, não, porque eu tive gagueira na infância e tal e tal. Eu falei, tá, mas vamos lá, né? Vamos desempenhar. E ele começou com a metodologia e os treinos a ir melhorando. E realmente, ele começou a parar com a gagueira. Assim, ele falando aqui não tem gagueira, tá? Mas quando ele vai lá pra frente,
ferra tudo. Trava. Entendi. E aí ele travava quando ia lá na frente. E aí, sim, com o tempo, ele começou a fazer as apresentações, ele começou a gostar de fazer as apresentações. E, enfim, assim, hoje ele se apresenta super bem, é um advogado, se apresenta super bem. E não tem nada mais... Ele tem o tempo dele para falar, né? Não é uma pessoa que fala, assim, mas ágil como nós. Ele precisa de um tempo um pouco mais lento para falar, porque ele tem o lance da gagueira. Sim. Tá? Um outro caso... Uma menina que na primeira sessão você levanta, tem que dizer seu nome e tal e tal. Cara, a menina não conseguia nem dizer o nome dela, tá? E eu fazia uns treinos com ela, a ansiedade dela era tão grande que a ansiedade tira a gente do presente, né? A ansiedade joga a gente em qualquer lugar que não seja o presente. Então, eu falava para ela mais devagar e ela seguia falando rápido. Aí uma hora eu falei, respira. Você tá me ouvindo? Cara, ela nem me ouvia, entendeu? Ela não tava nem me ouvindo, ela tava tão nervosa que ela nem me ouvia. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer junto. Aí eu fiz junto com ela, tudo bem, ela fez. Esta menina, ela saiu desse processo de mal conseguir falar o nome, hoje, é uma das peças mais importantes da empresa que ela trabalha. Ela tem uma equipe hoje gigante dentro da empresa que ela trabalha. O crescimento dessa garota foi algo realmente espetacular. Então, o símbolo da Dale Carnegie é uma borboleta, né? Então, a gente fala muito que lá dentro é um casulo. Então, a transformação que as pessoas passam dentro do processo faz com que elas desabrochem. E, cara, qualquer processo bem definido, qualquer metodologia, porque é simples o processo, não tem invenção. Tá? Ele é muito simples o processo. E eu trago muito assim, quanto mais simples a ideia, talvez melhor ela seja. Né? Eu gosto muito de umas pegadas que tem assim, de mercado, de ideias que surgiram das pessoas mais simples da empresa, né? Que salvaram a empresa. Tá? Então, dentro desse processo, aí sim, tem grandes transformações. Tem gente que começa o treinamento, vê que não é para ele. Para no meio. Ok, desencana. São 12 semanas? São 12 semanas, são 4 horas por semana. E é um treinamento muito prático. Né? É um treinamento onde você vai... diariamente ou 2 por de 2 ou uma vez por Não, uma vez por semana. 4 horas. É uma vez por semana, 4 horas, das 19 às 23 mais ou menos. Tá? E no total, são quase 14 encontros. Um de sensibilização, 12 que tem a ver com o manual do participante e um 14º que é uma sustentabilidade. A gente cria um encontro, um tempo depois, para ver como é que a galera está aplicando o processo. Tá? É um processo fantástico. Assim, vale muito a pena colocar na agenda para um dia fazer. Envolve um monte de coisa, né, cara? Envolve tempo, envolve dedicação. Dedicação, ele é muito mais fora do treinamento do que dentro da sala. É no dia a dia o processo todo, né? E dentro desse processo da Dale Carnegie, eu fui me encontrando muito mesmo como treinador, né? Como instrutor de entrega e ajudar as pessoas em transformação. Então, voltei naquela coisa da terapia lá atrás, que eu ajudava as pessoas no consultório. E comecei a gostar muito de fazer apresentações em público. Muito. Já fazia celebrações e tal, mas é completamente diferente o celebrante do instrutor, né? Ou do palestrante. E agora eu estou muito focado também em começar um processo com palestras, já estou começando, né? Aí pela F3, né? Dentro do braço da F3, em palestras que eu chamo são palestras impactacionais, ou palestras transformacionais, tá? Porque eu não sou muito a favor de palestra motivacional. Eu respeito, né? O mercado tem bastante disso, só que eu sempre trago, né? Uma palestra motivacional, você motiva a pessoa por 2 horas. O que ela faz com isso depois? Chega em casa, já olha lá que tanto de problema, já... Esqueceu. Eu brinco. Foi a motivação. É do Super-Homem, a Mulher Maravilha, super barata. Entendeu? Tipo, eu saio no domingo pilhado, na terça-feira eu já tô... Porque a mudança de comportamento envolve tempo, né? Envolve tempo e envolve acompanhamento, né? Então, eu penso hoje num projeto que é fazer um trabalho onde você impacte bastante a pessoa para que ela busque recursos para continuar a mudança. Não é só, vim aqui... Porque, cara, livro de autoajuda, frase de autoajuda... Coach. Coach, ajuda. Mas, assim, e a sustentabilidade disso? Então, quer dizer, eu vou ficar dependente de alguém? Sim, para ficar me motivando, me falando para fazer... Não, cara, essa motivação está dentro de mim, o entusiasmo está dentro de mim. Né? Então, legal. Teve um impacto, eu entendi. Porque, assim, se você olhar faz sentido, hein? Faz muito sentido. Se você olhar o comportamento humano, o cérebro humano, ele vive em modo avião. Tá? Ele economiza energia. Ele não quer gastar energia. Tá?
No momento em que eu tenho um desafio, eu tenho que gastar energia, a tendência é voltar para dentro da caverna. Exato. Né? O homem muito mais até do que a mulher, que eu acredito muito nisso. Assim, a mulher ela tem muito mais dinamismo que o homem. Tá? No momento em que eu preciso me desafiar, eu preciso expandir minha zona de conforto, não é nem sair da minha zona de conforto. Porque se está confortável, por que eu vou sair? Tá bom. Tá bom, cara. Não, mas eu quero expandir minha zona de conforto. Então, nesse momento, eu penso assim, tem muita gente que quer... Eu falo, é uma geração drive-thru. Essa molecada de hoje também é uma geração meio drive-thru. Passa, apaga e leva. Sabe? É tudo muito pronto. É tudo muito... Né? Tá ali. Inclusive a informação também, pacotinho. Tudo empacotado. Então, assim, no momento em que eu tenho que arregaçar a manga, passar por desconfortos... Cara, vocês sabem tanto quanto eu, cara. Eu recebi muito não na minha vida. Às vezes as pessoas dizem, né? O cara tem sorte. Não vou falar um palavrão aqui, mas sorte entendeu? Acordar às 5 da manhã, sabe? Dormir 3 horas por noite, estudar pra caramba, se desafiar. E aí tu tá desenvolvendo uma palestra para começar a trabalhar mais essa parte aí. Isso, mais comportamental, hein? Deixa eu puxar esse assunto, que esse assunto me interessou. Obviamente, tu já estudou, né? Tu não tirou da noite pro dia essa ideia. O que me causou um certo arrepio é que, de repente, tu vai mexer dentro da pessoa, né? Porque o que acontece? Quando tu faz a autoajuda, tu ajudou aquela pessoa, né? Mas tu não deu a sustentabilidade. Quando tu impacta a pessoa, tu pode ter dois resultados. Um, que a pessoa olhe para dentro e diz, puxa, eu tenho que mudar. E a outra, que a pessoa se encolhe mais. Trava. Né? Trava mais. Para que ela não tenha esse travamento, tu já estudou, já pensou, já tem... Sim, aí eu vejo duas formas, tá? Orientar e indicar a pessoa a buscar ajuda externa, tá? Seja mentoria, seja terapia, enfim, o que tiver dentro da linha daquela pessoa, seja um centro espírita, seja uma yoga, seja o que for. Mas a pessoa buscar um apoio, tá? Para poder aí criar musculatura suficiente para depois. Eu gosto muito do esporte, né? Você falou do CrossFit, por exemplo. Cara, ninguém chega num estúdio de CrossFit no primeiro dia levantando 100 quilos. Sim. Pode até levantar, mas vai se arrebentar inteiro, cara. Sim. Tá? Então, você tem um ano para levantar 100 quilos. Então, eu sempre gosto muito disso, assim, de como é que tá a tua musculatura emocional. Né? É como você lida com a pancadaria. Porque, cara, abriu a porta ali é pancadaria. É loucura total. Ainda mais hoje em dia, cada vez vai ser mais. Não vou dizer que vai ser pior, eu não vejo isso, não, tá? Para mim, cada vez vai ser melhor. Mas vai ser mais intenso. E diferente, né, cara? Completamente. E você precisa ser dinâmico. Completamente né? Porque a gente... Não é só questão de ser muito, muito foda. É questão de foda também se transformar e cada vez você só vai tomando bordoada de um lado do outro. Você não consegue entender do que está acontecendo no mercado e também como suportar essa pressão. Exatamente. E principalmente na parte de empreendedorismo, né? De você fazer alguma coisa e também... do seu comportamento enquanto ser humano diante de tudo isso. O que tem de gente com saúde mental né, ali prejudicada em decorrência de tudo, depressão, síndrome do pânico, isso tudo é o que provavelmente tu quer trabalhar nas pessoas com as tuas palestras. Isso, exatamente. E assim, ó, você vê, sem desrespeitar o nosso país, mas assim, empreender já é foda. Sim, né? No Brasil, triplica ou quintuplica isso, entendeu? E acredito que essa galerinha de hoje em dia, se eles forem bem orientados, eles têm a mesma força que a gente já teve. Só que eles têm recursos que a gente não teve. Né? E se eles souberem usar esses recursos, eles podem fazer a diferença daqui 50 anos, talvez, entendeu? Eu vou até puxar esse assunto, porque é uma deixa que eu tive com o Maurício, foi ontem, antes de ontem, na quarta-feira. Quarta-feira, ele me convidou, eu fiz o convite para ele vir aqui visitar e fazer uns podcasts com a gente, e ele me convidou para ir lá participar um tempo de um treinamento que ele estava dando com crianças. Só adolescentes. Só adolescentes. E aí, primeiro quero entender melhor o que aconteceu aquilo ali, porque ele fez uma sacanagem comigo. Eu abri a porta, do jeito que ele me olhou, meu cara, vem cá, entra aí, se apresenta. Sentou e me deixou na frente de umas 12 crianças. E aí eu falo que, não, se apresenta aí, te vira, conta, né? Fala a tua trajetória. É você, aí foi eu que comecei, aí, sabe, só que eu acho que eu me saí bem, mais ou menos. Saiu eu peguei muito bem. E falei o que eu era, depois eu me falei o que eu fazia, o que era até o que era compliance LGPD, eu expliquei para as crianças.
para os adolescentes e acho que eles conseguiram entender. Mas eu queria entender, dentro desse trabalho, né? É um trabalho de filantropia? É dentro dessa parte da F3? Ou é a mesma metodologia que tu usa da Dale Carnegie. Conta pra gente um pouquinho sobre essa parte aí, que eu acho que, não sei se é a primeira que tu fez. É a primeira experiência que eu estou fazendo com um grupo, né? Eu sempre, como falei antes, eu gosto muito de ajudar pessoas, tá? Só que um dia eu peguei assim, cara, como é que eu posso ajudar pessoas e ficar rico com isso? Né? Porque senão você vai para centro espírita, você vai para igreja, você vai para voluntariado. Beleza, estou ajudando um monte de gente, mas estou, né? E aí, na Six, em Canoas, a gente criou uma boa relação lá com o pessoal da Six e me apresentaram para o pessoal da Parceiros Voluntários. E numa situação lá com a Parceiros Voluntários, eles estavam passando por um perrengue lá, precisavam arrecadar uma grana, tal e tal. Eu falei, gente, por que vocês não fazem isso? Isso. Cara, pra mim era simples, pra eles não, tá? Tá, vou tentar ajudar vocês. Eu conheço muita gente, né? Muito empresário, conheço muita gente, já treinei muita gente e tal e tal. Cara, fiz 2 ligações. Cara, tô precisando de uma ajuda. Benefício é esse, o valor é esse. E aí, cara, em 2 horas a grana tava na mão deles, entendeu? E aquilo foi super bacana. E aí a diretora lá da Parceiros, a Isilda, ela me chamou e falou, cara, tá tendo um projeto, que é o projeto Tribos, que a gente faz em escolas de baixa renda, e baixa renda, muita baixa renda, é outra realidade. Mesmo. É completamente outra realidade. E vai ter uma formatura, a gente queria que você desse uma palestra. Eu falei, beleza, vou lá dar uma palestra. Foi uma mini palestra, foi tipo um TED Talk, assim, né? E eu lembro que quando eu preparei toda a palestra, tudo, quando chegou lá, a mídia do equipamento do cara não aceitava a minha mídia. Acontece. Não, falei, beleza, transforma tudo. Só que assim, foi um presente de Deus aquilo, porque em questão de alguns segundos eu remodelei tudo na minha cabeça e mudou toda a entrega e assim, e deu muito certo. Impactou muito a molecada lá. E não só a molecada, impactou gente dos núcleos. O próprio presidente da Six, André Guindani, me fez um cumprimento assim do tipo... que mexeu com ele também, porque eu contei um pouco da minha história de vida para eles, na minha adolescência, né? E foi muito legal. E dali eu tive uma ideia, eu falei, eu vou dar de presente para eles... alinharam ali 10 jovens com mais perfil de liderança, 10 adolescentes com mais características de liderança. E tinha lá um projeto já deles, que era o Tribos, dentro desse projeto. E eu falei, eu vou dar 10 encontros de 3 horas para eles, para trabalhar liderança comunicativa. Porque o adolescente hoje está muito no celular. Né? Eles estão muito nos grupinhos deles. Né? E cada um tem o seu estilo. E assim, você pega essa galera de baixa renda, eles estão numa condição que eu penso um pouco diferente, tá? Porque assim, ó, não é a própria uma fala do Tony Robbins, né? Não é a tua condição que vai dizer quem você é, são suas decisões. Tá? Porque tá cheio aí, o Geraldo Rufino, tá cheio de gente que, saiu do zero e hoje é super bem sucedido. E aí vem outro parênteses, né? O que é ser bem sucedido? Foi o que você falou. Cara, ser bem sucedido para mim são todos os pilares, entendeu? É o espiritual, é o familiar, é o físico, é o emocional, é o mental, né? Porque não adianta eu ser bilionário e tá gastando todo o meu dinheiro na psiquiatria. Entendeu? Tomando antidepressivos, tomo um remédio para acordar, tomo um remédio para dormir. Tomo um remédio para acordar, tomo um remédio para dormir. Então, para mim não adianta nada. Eu conheço muita gente que tem, sei lá, ganha 4, 5 salários mínimos e é muito mais feliz que a gente, cara. Tá dando risada à toa, com filho na... Tudo pago, não deve nada pra ninguém. Prestar atenção no jogo do Brasil, que ontem eu fui tentar e não consegui, fiquei no celular, fiquei pensando, um problema aqui, problema lá. Eu falei, meu Deus, não tô sentindo mais tesão em assistir jogo do Brasil, tem alguma coisa acontecendo de errado comigo. Cara. Eu gosto muito de correr, né? E eu tenho um trajeto que eu faço, que eu passo pela Nilo, e eu morei um tempo lá na Avenida Grécia, e tinha um faxineiro, cara... irritantemente feliz, sabe? Sempre feliz, rindo, me cumprimentar, me abraçava, mas o cara usa drogas, entendeu, cara? Não, cara, o cara sempre feliz. E aí ele se mudou, né, para outro prédio e é caminho. Cara, ele marcou o horário que eu passo. Toda vez que eu tô correndo, ele já tá na calçada me esperando. Eu todo suado. O cara vem, me abraça, como é que tá a sua família e tal. Cara, eu falei, cara, é um faxineiro de prédio. Entendeu? Quanto é que é o salário desse cara? Isso me chama muita atenção. E aí, voltando nesse projeto, eu decidi dar de presente, até para me experimentar também, fazer um trabalho com adolescentes que eu sempre quis. Eu tenho um filho de 21 anos e tal, enfim, mas a
gente está falando de 7 anos abaixo, eles estão entre 14 e 16 anos, tá? 17 anos. E eu penso muito assim, ó, essa galera, o nosso sistema educacional, ele é muito falho. Sim, demais. Porque na escola você aprende a decorar, você não aprende a pensar, né? Com todo respeito, tá? Lógico, todo aluno pode fazer sua diferença, né? Então, você não prepara a criança ou adolescente para a vida lá fora, né? Você prepara ele para ter um emprego. Você não prepara para ser um empreendedor. Né? Que onde entra aqui, eu gosto bastante de Flávio Augusto, né? E do Thales Gomes também. Porque, cara, eles têm outra ideia. Ou seja, preparar as pessoas para empreender. Porque quanto mais empreendedor tiver, mais emprego tem, cara. Básico. Mais receita gera. Entendeu? E ali eu peguei e falei, cara, é uma oportunidade de eu ajudar essa galera na comunicação, porque eles são muito travados. Ajudar na construção de um propósito, porque eu estou trabalhando muito isso com eles, né? Não é o que você quer ser quando você crescer. É o que você quer ser agora. Não precisa ter certeza, entendeu? Tá, mas quais são as suas competências? Porque eu gosto muito de trabalhar nisso, tá? Então, por exemplo, não adianta nada eu querer ser um bom desenhista se eu sou um bom orador. Eu posso fazer dezenas de cursos de desenho, eu posso até desenhar bem. Só que no que eu vou ser melhor? Onde vale a pena eu investir meu tempo, meus recursos, né? Na oratória. Então, legal, eu preciso contratar alguém que vai saber desenhar. Tá? Eu não vou gastar meu tempo com o que eu não faço bem. Vou me desafiar, vou entender e tudo mais, beleza, mas eu vou gastar meu tempo com o que eu faço bem. Que, por exemplo, assim, ó, eu tenho dificuldade de administração, né? Não é muito a minha praia, não é a minha área. Então, hoje, eu crescendo na minha empresa, cara, eu vou contratar um administrador. Eu não vou meter a mão naquilo. Porque eu confio em pessoas. Eu acredito que sim, uma pessoa bem selecionada, bem paga, contrato bem feito, cara, eu tenho que dar na mão dela. Senão eu sou eu presa, não tem o que fazer. Né? Então, e as pessoas têm muita dificuldade de confiar nos outros, né? Que é um outro grande problema. Então, essa galerinha que a gente está desenvolvendo lá é muito legal porque eles são de baixíssima renda, então tem uma realidade completamente diferente da nossa. Por exemplo, tem toque de recolher para chegar em casa. É uma doideira. E aquele impacto primeiro, né? Porque o adolescente, hormônios a mil. Vocês já foram adolescente, eu também. Claro. Vocês têm filhos adolescentes. São arrogantes. Se acham, cara, os caras, entendeu? E eu também já me achei, né? Eu vou mudar o mundo, né? E foi muito legal, porque assim, ó, ou eles me compram em 5 minutos, ou eu vou ter muito trabalho. E eu quando dou apresentações, eu vejo quem não tá gostando, eu vejo quem não foi com a minha cara. Eu percebo na lata, assim, né? Já peguei 3 ali que não estavam indo com a minha cara. Eu falei, cara, vocês não estão indo com a minha cara? Pode levantar e ir embora. Não precisa ficar. E eu não quero que vocês fiquem também. E Não, papo reto. Papo reto. Tá tudo certo e era isso. Cara, criançada, hoje assim, ó... os relatos que eles estão trazendo é emocionante, Não, cara. E assim, aquela turma que eu fui, quantas aulas tu já tinha dado? A gente tá na 8ª. Eu entrei, fiz ali a minha apresentação e depois cada um deles ele já aproveitou a oportunidade também para incentivar que eles falassem sobre eles para mim, já trazendo um resultado desses 7 encontros, aquele lá era o 8º. Cara, assim, eu fiquei impressionado de verdade, o que a gurizada, você vê que é de baixa renda, mas já levanta, já olha no teu olho, já fala com segurança e senta, e cada um deles do seu jeito, você vê que são pessoas... Tem ali uns adolescentes mais retraídos, outros que são mais soltos, outros, né? Enfim, mas eu achei sensacional o teu trabalho ali. Fizemos uma dinâmica também. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Isso faz parte também da metodologia ou tu fez um bem bolado? Pegou o que tu já aprendeu junto com um pouquinho ali da Dale? Então, assim, ó, a Dale é a base de qualquer coisa. Porque você vê, é uma empresa que tem 110 anos. Então, assim, ó, muita empresa de treinamento bebe da fonte de Dale Carnegie. Entendi. Muita empresa. Sabe? Febracis, o IBC... cara, essa maioria da galera de influencers hoje, alguns inclusive passaram pelo Dale Carnegie Course, tá? Pelo próprio treinador Dale Carnegie. Então não tem como não beber desta fonte. Tá? Então, a metodologia da Dale, ela é Dale. Então, isso eu sempre respeitei, sempre vou respeitar. Eu não entrego metodologia da Dale se não for pela Dale. Tá? Claro. Mas nesse processo todo, eu criei outras metodologias em cima de questão de comunicação e comportamento. Então, um exemplo, eu começo todo o trabalho com eles, fazendo eles entenderem a diferença entre ser manipulador, convincente, persuasivo, pragmático, fanático e influenciador.
São coisas diferentes, mas muito tudo muito próximo, tá? Então, só que assim, como é que eu faço o trabalho? Faço eles pesquisarem, eles desenvolverem as apresentações, eles desenvolvem as entregas das apresentações. Tipo assim, gestão. Trabalha proatividade Eu não também. trabalho nada, eu boto eles para trabalhar, entendeu? Então, e eles vão tendo os insights deles. E aí sim, aí eu tenho, quando eu entro também, eu falo, ó, legal, manipular isso, pá. Então, vai gerando insights neles de comportamento. Porque a mudança de comportamento é que faz a diferença em qualquer coisa. Né? Um jovem bem preparado no mercado, hoje... Se você analisar assim, por que o mercado hoje contrata e demite tanto? Porque o jovem, ele trava, entendeu? Ele não se posiciona, ele não defende a própria ideia. Ele é um efeito manada, entendeu? Então, no momento que você está com... faz o que tu manda. No momento que você está com um jovem, falando, não, peraí, tem um jeito diferente de fazer. E mostra esse jeito diferente de fazer, e mostra que pode dar resultado, cara, eu quero esse cara trabalhando comigo. Então, aí, nesse processo, eu criei toda uma metodologia focada nisso, né? De entender o meu comportamento, como isso influencia em todo o resto da minha vida. Tá? Num momento de pressão, num momento de tristeza, num momento de euforia. Trabalho de sentimentos também. Bastante focado em sensações e sentimentos, tá? E eu levo eles às experiências. E isso que é muito legal. Assim, então, eles vão trazendo... E, sim, eles têm que se comunicar o tempo todo. Sim. Né? E, assim, nos grupos, eles têm que achar quem é a liderança. Né? Porque eu falo assim, ó, o grupo é de vocês que se virem. Quem que vai apresentar, como é que vocês vão fazer, a metodologia que vocês vão usar, vocês vão ter que criar tudo isso, né? E eu comecei também a perceber algumas apresentações e palestras que eu fiz, que ao final da palestra, algumas pessoas vêm conversar comigo, falando, cara, mexeu muito comigo. Alguns até brincam, vou ligar pro meu terapeuta, vou ligar pro meu psicólogo. Eu falei, mas o que eu falei para tocar tanto essas pessoas, né, cara? Eu busco muito falar de vida real, entendeu? Falar até coisas que eu passo, né? Situações que eu lido, como é que eu lido com certas situações. E eu sempre gostei muito dessa parte comportamental. Sempre estudei bastante essa parte. Tenho uma certa sensibilidade para isso também, alguma coisa que já vem de fábrica, que eu brinco, né? Então, eu gosto muito, exato, de a bombinha da transformação, de fazer algo que vai para dentro da pessoa e que gere nela uma transformação. Mas eu não sou o responsável por isso. Sim, você com você mesmo. Eu sou uma influência para isso. Tá? A responsabilidade, ela está dentro da pessoa. Eu não tenho poder de mudar ninguém. Né? Eu posso mostrar para a pessoa que ela tem esse poder. Né? Então, a Dale me deu muito isso. E eu comecei a fazer algumas experiências. E aí peguei essa galerinha para fazer essa experiência. E tá sensacional o que está acontecendo lá. Não, e eu tinha acabado de sair de uma palestra também com uma coach lá em cima. Aí foi meio... Dose dupla. Dose dupla, porque lá também pegou uma parte emocional, de motivação que tem. Eu cheguei lá já de um jeito, daí daqui a pouco já peguei... Foi muito interessante. E me diz uma coisa, Maurício, o que tu vendeu para essa galerinha que faz com que elas estejam hoje no 8º encontro contigo? Segurar esse pessoal, pois né? Porque de repente, se na primeira aula, na primeira encontro, né, tu não conseguiu prender elas por algum gatilho, alguma coisa, elas não voltam mais. Não, a gente começou com 16, tá? Naquele dia tinham 12, tá? O que acontece? Também tem dia assim, ó, Maurício, não vou poder ir porque minha mãe não me deu dinheiro. Sim, Maurício, né? não vou poder ir porque eu vou ter que ficar com o meu irmãozinho. Tá? E eles moram longe. Sim, Puta, assim, eles são bem humildes cara, mesmo. é outra realidade. Sim, tá? bem outra humildes. realidade. Eu vim de classe média, não vim de pobreza nem nada, mas já tive amigos bem simples, já frequentei favela e tudo e tal, quando morei em São Paulo. Assim, eu não passei pelo que eles passaram. Então, quando adolescente, adulto, aí sim que eu decidi sair de casa, eu saí de casa com 17 anos, tá? Passei bastante perrengue. Passei. Comi muito muquifo, comi pão com ovo muitas semanas, eu comia fruta de árvore, porque não tinha dinheiro para comprar comida. Então, passei alguns perrengues, mas não que nem eles, do tipo assim, cara, você não pode entrar mais aqui porque o traficante não deixa. Entendeu? Sim. E aí a sua pergunta é bem interessante, Álvaro, porque eu, no primeiro dia, eu tenho feito o seguinte, tá? Praticamente todas as sessões com eles, eu levo alguém que saiu do nada e se transformou em um empreendedor, uma empreendedora, né? Ou ainda em sucesso ou já com sucesso. E no primeiro dia, eu falei com um amigão meu, ele é um cara que veio de muito simples, foi taxista, o Marco. Hoje ele é gerente do Campec, aquele restaurante japonês em Canoas. E é um cara sensacional, assim. E ele saiu de algo muito simples. Eu falei, Marco,
Ele precisa desenvolver a habilidade também de falar em público, Então, né? eu falei, cara, eu tô fazendo um trabalho com uma criançada, queria que você fosse lá. O que eu fiz contigo, cara? Conta a tua trajetória, tá? E o Marco hoje é todo engomadinho, cabelinho todo, assim, né? Aí eu eu fiz uma dinâmica com eles com 2 copos d'água, assim. Eu pego um copo cheio até a boca e um copo vazio. Eu falo, ó, eu tô olhando para cada um de vocês, alguns de vocês são como esse copo cheio. Já entraram aqui achando que sabem tudo. Né? Beleza, o problema é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Eu não vou sair perdendo nada aqui. Quem vai sair perdendo é quem acha que sabe tudo. Ele tem que falar tá? assim com eles mesmos, né? Senão não eu sou bem papo reto. Tem que nesse ser ponto na linguagem deles. Né? Aí eu dividi os 2 copos d'água e falei, e tem as pessoas que vivem na escassez, que vem o copo mais vazio. Tem as pessoas que vivem na abundância e vem o copo mais cheio. Também não sei como é que vocês veem isso, o problema também é de vocês. Tá? Eu já fui a pessoa que viu o copo vazio há muito tempo, hoje eu procuro ver o copo cheio, sempre buscando mais. E aí eu botei de volta toda a água num copo só, peguei um monte de moeda assim e falei, bom, eu não sei vocês, eu gosto de dinheiro. Tá? Bastante. Tá? O dinheiro ajuda eu a ter uma vida boa, ajuda eu a ajudar pessoas e pá. Então assim, ó, se você acha que não cabe mais nada, olha isso aqui. Aí eu joguei todas as moedas dentro do copo e não transborda. Tá? Ele fica ali, entendeu? Falei, bom, então isso aqui é conhecimento, tá? E conhecimento é dinheiro. Então, enriquece quem ensina. Enriquece quem passa conhecimento. Cresce numa empresa quem ensina as outras pessoas a fazer. Porque senão não vai crescer. Né? E aí eu peguei fazendo aquilo que estão mandando fazer. Aí eu peguei o Marco e falei, Marco, chega aqui. Olhem para esse cara. Aí todo mundo olhou e falou... Eu falei, todo ser humano, quando olha a primeira vez, julga. Não tem. Normal. Da essência, né? Olha, faz aqueles... não vou falar com esse cara, tá? Mas você não conhece a história dele, você não sabe o que ele passou. Tá? Então, o julgamento é uma coisa natural do ser humano. Um horror, mas né? Sim. Falei, todos vocês aqui estão me julgando. Eu também julguei vocês. E vocês estão julgando o Marco. Quero que vocês digam agora na lata o que vocês estão julgando. Qual o primeiro pensamento que vocês tiveram do Marco? Playboy. Assim, ó, descasando, porque ele é todo engomadinho, cara, todo com cabelinho certinho, assim, o cara é bonito, sabe? Aí eu falei, legal, Marco, conta a tua história. Bom, quando ele contou a história dele, a cara dos moleque foi assim. E o Marco é muito observador, e eu fiz uma dinâmica com ele sobre mão esquerda, mão direita, sobre habilidades e tal e tal. E o Marco memorizou quem eram os canhotos. Tá? E na hora de ir embora, pros canhotos, ele deu a mão esquerda. Aí o mãe falou, como é que você fez isso? Aí foi que ele falou, aprendi com esse cara aí, ó. A estar presente, a estar atento nas outras pessoas. Né? E ali, assim, aí eu peguei e falei, ó, aí foi onde eu falei, você, é visível que não estão confortáveis, é visível que vocês não gostaram de mim. Vocês não precisam ficar. A porta tá aberta, pode ir embora. Aí eles não saíram. Eu falei, ó, são uns cagão porque não tem coragem de levantar e sair. Pesado. São uns cagão porque não tiveram coragem de levantar e sair. Então eu sugiro ficar porque eu vou trabalhar a autoconfiança de vocês. Né, cara? E hoje, assim, ó, a galera, cara, é sensacional, assim. As coisas que eles estão trazendo, a influência que eles estão gerando na família. Foi o primeiro trabalho que tu faz com um adolescente? Primeiro trabalho, assim, de grupo. Muito legal. Tá sendo um desafio pra mim, muito louco. Sim, porque eu tenho que entender a linguagem deles. Sim. É que nem top é fora de moda, né? Top já é agora é NASC, se eu não me engano. Tem um sério mesmo, cara? Eu fico perguntando pra ele, isso aqui tá na moda ainda? Eu tava falando, não, Maurício, tá na moda, né? Primeiro que eu briguei, me chamar de tio e senhor aqui vai ter encrenca, né? Vai ser encrenca. Então é muito legal trabalhar com eles, assim, tá sendo muito legal. E eu vou te fazer uma pergunta agora do futuro. O que tu, cara, assim, ó, tu tem alguma coisa planejada que tu quer fazer nessa parte de empreendedorismo, né? Como pessoa, de negócio? O que tu pensa pro teu futuro, assim? Vai permanecer? Planejamentos, assim, cara, tanto F3 quanto... Né? Porque eu vi que tu tem muito... É tudo uma coisa só, né? A parte do treinamento. Porque tu que treina, tu que pensa... O que tu, pro futuro aí, o que tu vislumbra pra ti? Assim? É legal você falar isso, porque assim, ó, eu sempre tive muita dificuldade de fazer planejamento e pensar a longo prazo. Sempre. Dá um branco, dá um desespero, meu Deus, às 15, não sei. Eu era tão arrogante antes que uma vez uma pessoa, o que você vai fazer daqui 5 anos? Não sei se eu vou estar vivo. Então, pra que pensar daqui 5 anos? Né? Aí ela falou, e se tiver?
falei, é verdade. E se tiver? Então, sempre tive muita dificuldade disso, tá? Então, eu estou modelando algumas pessoas que fizeram uma visão a longo prazo e que as coisas estão acontecendo muito próximo da visão que eles fizeram, né? Eu faço visões a curto prazo, normalmente, tá? Mas eu quis fazer uma visão a longo prazo. Ainda me causa angústia isso, não sei explicar o porquê, mas me causa uma angústia. E eu peguei e falei assim, gente, vamos lá. Todo mundo tem um ou mais dons. Tá? Tem gente que tem múltiplos dons. Tá? Tem gente que tem um só. Né? Eu tenho algumas habilidades. E muitos anos da minha vida, eu não valorizei essas habilidades. Vocês já ouviram falar em síndrome do impostor? Sim, tá? sim. Tá aqui do lado. Tá? Tá aqui do lado. Não tá mais em mim. Já esteve em mim muitos anos, tá? Agora, terapia, um monte de coisa, ela tá aqui do lado. Mas ainda me incomoda um pouco. Então, eu peguei e pensei assim, algumas pessoas, inclusive, que era o que eu passava, têm medo de dar certo. Tem medo do sucesso. Não sabe se vão conseguir encarar isso. Se vão desvirtuar, enfim, se vão ter agenda, se cagam todo nisso. E eu passava por isso. Eu peguei e falei, não, peraí, cara, eu vim pro mundo por um motivo. Eu acordo de manhã, não é só para sustentar minha família, entendeu? Eu acordo de manhã para outra coisa, cara. Eu preciso entender por que eu estou acordando de manhã. E aí foi onde eu percebi. Eu sempre mexi com as pessoas através do discurso. Né? Então, eu quero, além de continuar mexendo com as pessoas através do discurso, ensinar as pessoas a mexerem com outras pessoas através do discurso. Sensacional. Então, hoje, dentro da Dale Carnegie, eu estou bem estabilizado lá no Dale Carnegie Course, tem outros programas para fazer, a empresa tem muita oportunidade, né? A empresa, tem muitas oportunidades. É uma empresa super engessada, critério, ISO 9001, por isso que está aí, né? Sim, né? Se não tivesse esses processos, não estaria aí tanto esse tempo, né? E, enfim, ali em Canoas eu estou bem estruturado, ainda tenho dificuldade de montar equipe, porque lidar com pessoas, tudo são pessoas, né? Sim. Então, é uma coisa delicada. Então, dentro da Dale Carnegie ali eu estou bem. E comecei a pegar agora essa questão de começar a fazer vídeos para o Instagram, vídeos curtos de mensagens, que está sendo bem desafiador para mim. Pode parecer estranho, mas é muito desafiador para mim. E quero começar um processo, tanto na internet, de gerar algum tipo de influência, bem orgânico, bem natural, ainda nada muito estruturado. Eu estou me experimentando, tá? E palestras. Eu estou muito focado em ampliar quando minha tu capacidade. começar a fazer as tuas palestras ali, não é motivacional, é impactacional? Impactacional, Me chama, manda um convite ali para mim que eu vou. Sim. Eu quero ver. Eu estou estruturando uma, inclusive, que é para... esses dias usei um termo num dos vídeos, que é... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela estava num looping, né? Num disco riscado, né? Num vinil riscado, né? Da nossa época aí, o vinil, vocês vão lembrar, tá? E eu falei, cara, eu falei pra ela, você tá num sequestro emocional. Ela, como assim, sequestro emocional? Eu falei, você tem um sequestrador dentro da sua cabeça, né? Que te impôs um resgate. Esse resgate é muito caro. E você tá achando que você não pode pagar esse resgate. Ela falou, como assim? Eu falei, o medo que você tem tá sequestrando os seus sonhos, né? E você tá dando energia para esse medo. Então, assim, você não tá sabendo negociar com esse sequestrador. Porque como é que você negocia com o sequestrador? Primeira parte é conseguir a confiança dele. Tem que ficar amigo do sequestrador. Se ele não confiar em você, não dá. Aí você dá alguma coisa para ele. Eu quero avião, eu quero presidente, eu quero... Cara, legal, o avião eu já consegui. O presidente tá vindo, né? Talvez venha, talvez não, entendeu? Então, no momento que a gente tem um problema ou que a gente tem um desafio, a maioria de nós entra nesse sequestro emocional. Entendeu? E aí você fica refém. Literalmente, você fica refém de você mesmo. Tá? Então, uma das palestras que eu estou montando, que eu quero empacotar agora, é isso. É como você lidar com os sequestros emocionais. E tentar levar as pessoas, porque eu gosto muito também de trabalhar com dinâmicas, tá? Mas não são aquelas dinâmicas, você é um campeão, olhe para a pessoa do lado, dê um grito. Abraça. Cara, eu acho isso com todo o respeito, assim, eu acho isso, ó. Uma gritaria. Eu acho. Tem quem gosta, cara, tem quem tem resultado com isso, mas eu respeito muito e eu penso um pouco diferente, né? Eu penso que dá para você gerar a transformação e a mudança numa pessoa sem gritaria. Tá? Acho que para vendas é legal. E sim, dá o showman. Né? E tem uns showman para isso também, né? Tem. E tem quem gosta, cara. Bicho, tem... Eu acho que a pessoa tem que estar
pronta para isso, tem que estar suscetível para isso, né? Sim. Se ela é dessa área e tal, e gosta desse tipo de desafio, esse tipo de motivação, vai funcionar com ela. Mas se não, não. Legal que você traz isso, Álvaro. Eu conheço algumas pessoas que foram a processos como esse e saíram pior. Abriu a caixa de Pandora ali, não era o momento disso. Louco isso, né? Veio algum desbloqueio emocional para fora, não tinha um psicólogo acompanhando, não tinha um terapeuta acompanhando e a pessoa piorou. Entendeu? Teve até caso de pessoa entrar em processo de esquizofrenia, inclusive, tá? Até porque era muita luz piscando. Eu nunca vi, eu já vi na internet, assim, algumas coisas passando, aqueles caras. Ele já tinha alguma coisa, nível cerebral, de talvez epilepsia, alguma coisa, e desabrocha. O cara teve um puta surto no negócio. E não tinha preparo para atender o cara, entendeu? Então, por exemplo, tem processos que eu estou pensando em fazer daqui a alguns anos que vai ter um psicólogo acompanhando. Entendeu? Porque se nós vamos mexer fundo numa pessoa, tem que ter alguém com bagagem, porque eu não tenho essa bagagem. Sim. Posso ajudar, mas não sou um profissional da área, né? Eu penso assim que tem... É como um jogo de futebol, cara. Tem o massagista, tem o fisioterapeuta, né? Tem o preparador. Tem tudo, tem tudo isso daí. Então, essa coisa que você traz, Álvaro, é muito forte, porque tem gente... Que é quando eu faço as entrevistas para fazer o treinamento, eu vou fazendo perguntas... Realmente, a pessoa ela diz, cara, não é meu momento, não. Lê o livro, faz um outro trabalho antes, busca uma terapia. A gente volta a falar daqui a algum tempo, assim. Sensacional, cara. Tens mais alguma pergunta aí? Cara, a gente pode ficar a tarde toda aqui conversando. Obrigado, assunto legal. É o que mais tem. Mas eu sei que nós temos horário também. Mas eu queria que primeiro te agradecer, né, pela tua presença aqui. Eu já sabia que ia ser legal, que a gente ia transcender ali as expectativas, simplesmente pelo fato de eu ter... Nossa, cara, sério, foi impactante para mim ali, naquela hora, naquele momento, porque eu não esperava e eu tive que fazer uma coisa que, para mim, parece que eu funciono melhor quando é assim, do que quando eu fico me programando muito, que deve ficar martelando e remoendo, e, cara, se eu esquecer isso, esquecer aquilo, e fica naquele processo mental que você acabou de falar, de fixação. Mas foi muito legal, tanto lá quanto aqui, te agradeço, tá? E mais sucesso para ti. Dá a oportunidade para ti também falar, fazer o merchan, né? Isso. Se o pessoal quiser te contratar para palestra, para fazer cerimônia, massagem, tu ainda faz massagem? Massagem não faz mais. Só na esposa. O consultório era aqui, cara, nem na esposa faz, cara. Eventualmente, assim, eu faço, tem um cachorrinho lá também que tá com problema, eu faço um reiki, que eu fui mestre em reiki muito tempo e tal. Mas, cara, Santos de Casa realmente não faz milagre, cara. Eu falo, contrata alguém, porque vai lá, faz a massagem. Não, mas até porque tu deve estar cheio de coisa pra fazer, né? Já fiz muita massagem, mas eu chegava, às vezes, do consultório, 8 negros, 5, 6, 7 massagens, faz uma massagenzinha. Eu digo, puta que pariu. A única coisa que eu não quero é isso. Contrata alguém, bicho. Então, massagem eu fechei, logo que eu comecei na Dale Carnegie, assim, eu fechei o escritório, era aqui na Felipe Neri. Sim. O escritório, o consultório ali que eu tinha, já fechei. E aí foquei mais na parte do celebrante, acredito que vai me acompanhar o resto da vida, né? Aqui também tá tudo junto, né? Na minha opinião. Tá mais celebrante alinhado. Vai me acompanhar o resto da vida, eu gosto muito de fazer, é uma oportunidade que eu tenho diferente do treinamento, porque ali eu tô falando de amor, ali eu tô falando de relacionamento. Cara, conheço muito lugar do Brasil, é muito legal, assim, esse processo da celebração, porque eu estudo a vida do casal, enfim, tem todo... Cara, faço parte de um dos dias mais importantes da vida dessas pessoas, cara. Sim. Para as famílias e tudo mais, é um trabalho muito legal. O que eu estou fazendo agora é um trabalho mais para lapidar mais essa parte do celebrante, porque eu também me desafio muito no celebrante, eu estou sempre buscando inovação dentro do celebrante, então ficou muito igual, vamos fazer diferente, ficou desse jeito, vamos fazer diferente, tá? E é legal ver que a galera vem copiando atrás, então significa que eu estou fazendo bem feito, tá? Eu fico feliz até com isso. Então eu penso em botar o meu ticket médio mais alto, para tipo fazer um casamento por mês que seja, porque, cara, eu já trabalho a semana inteira, ainda trabalho, sabe, que nem essa madrugada, cara, tô pegando um carro, tô saindo às 5 da manhã para Florianópolis, para do Rosa, celebro um casamento lá e volto em seguida, porque amanhã, domingo, eu tenho que estudar e tenho compromisso. Então, é cansativo, cara. É perigoso, é cansativo e tal. Quando eu posso ficar, eu fico e tal, mas dessa vez eu vou ter que fazer bate-volta. Semana passada também fiz um bate-volta Passo Fundo. Fui, celebrei e voltei. Porque, assim, eu saí daqui às 8 da manhã, voltei 10 da noite. Tá, assim, papá. Eu acho que eu vou ter até um pouco mais tarde. Então, isso é cansativo. Então, eu quero botar o ticket médio lá em cima
E aí tô com um projeto que eu ainda não sei se eu vou levar adiante, porque aquela coisa, eu não posso pegar muita coisa. Sim, tá? não só. A não ser que eu comece a desenvolver mais equipe. Mas assim, ó, eu pensei em fazer um perpétuo do Celebrante, tipo um EAD, sobre como começar, como construir um bom texto, mas vídeos gravados, jogar na internet, 197 e deixar lá rodando. Assim. E deixar rodando, ver o que vai dar, tá? E aí abrir para algumas mentorias, mas também ticket médio alto, tá? Para abrir para mentoria para celebrantes, tá? Porque tem muita aberração aí no mercado. Sim, tá? sim. Eu escuto da cerimonialista falando, o cara falou um monte de merda, o cara não sei lá, esqueceu o nome do cara, Então, tem, tá? Já errei também, tá? Uma vez matei o vô da menina. Nossa, finado. Porque na conversa com o casal, nessa época eu anotava, tá? Na conversa com o casal eu anotei e deu a entender que o vô era morto. Quando eu reli tu não quis ser indelicado de perguntar. Ele não morreu, mas tu matou ele. Aí eu não, quem não está mais aqui com a gente, fulano. Eu tô aqui. Aí foi muito engraçado, cara. Aí a noiva falou, mas ele tá ali, eu digo, opa, é um milagre! Foi muito engraçado, E assim, só que eu sempre digo, a celebração, a margem de erro é 0,1%. Tá? É 0,1%. Não tem, assim, eu posso esquecer de falar alguma coisa. Eu prefiro esquecer de falar alguma coisa do que falar alguma coisa errada, tá? Então, hoje, por exemplo, eu não leio mais, eu faço tudo memorizado, eu já não uso mais o aparador, eu faço o estilo europeu, enfim, eu faço todo um processo. Eu já não foco muito na história do casal, eu falo mais de comportamento e relacionamento. Então, eu venho mudando bastante. Então, o Celebrante é isso. Da Dale Carnegie, pretendo seguir como eu tô. Claro. Canoas está super bem, a gente está desenvolvendo, oportunidade de ajudar as empresas, ajudar o PIB de Canoas a crescer, porque quanto mais você treina as pessoas, mais a empresa cresce, vai nessa batida. E abrir para essa parte de palestras, tá? Que eu quero começar a me especializar mais. E nesse paralelo com a palestra, hoje não tem como você sair do digital, né, cara? Hoje o Instagram, enfim, até o TikTok hoje em dia tem... Você tem que estar ali, não adianta, entendeu? Se é essa linha, por exemplo, muita gente está muito bem sucedida na vida que nem Instagram tem, entendeu? Tem muita gente que nem Instagram tem e está bilionário, então... Mas onde é que o pessoal te acha, Maurício? Eu tenho o Instagram do Celebrante, é O Celebrante, tá? Tudo junto? Tudo junto, O Celebrante. E o meu Instagram, pessoal, é Maurício Erlich, tá? E o Erlich é EHRLICH, tá? E tem o Dale Carnegie, que aí você botar Dale Carnegie vai sair um monte de coisa. E tem o Dale Carnegie _, Canoas, que é aí a sublicença de Canoas. Mas assim, botou Dale Carnegie vai sair bastante coisa, tá? Um lance muito legal da Dale chama portaldalecarnegie.com. Conteúdos para mais de ano, tudo gratuito. Tá? Sempre gratuito. E os livros que são muito bacanas, tá? Então, para palestras, pode entrar no meu Instagram, Maurício Erlich. Ali vai ter todos os meus dados, todos os meus contatos. Para a Dale Carnegie é direto aí, com a Dale Carnegie, é totalmente exclusivo aí para a Dale Carnegie. E Celebrante é também... Queres deixar algum telefone de contato? Meu telefone, claro, 51-991-166820. Tá, depois a gente coloca ali na... Só perguntar aqui uma coisa referente às tuas atividades. Tu faz também treinamento específico, mas fora da Dale? Ou atualmente ainda não? Não, é diferente, assim, porque como eu tenho o contrato com a Dale, eu tenho que respeitar isso, tá? Eu faço processos de desenvolvimento comportamental, tá? Que é diferente de treinamento. Não, entendi. Tá? Mas tu tem os produtos na F3 que diferem do... Sim, que são coisas que eu que estou criando. Que tu que está criando. Coisas eu que estou desenvolvendo, eu que estou criando. E tem algum lugar isso ou ainda tu não jogou ainda? Bem embrionário ainda. Tá, eu estou ainda bem tímido nesse processo, porque estou me experimentando. Até esse trabalho com os adolescentes é uma experiência. Porque, cara, se eu conseguir prender adolescentes e ajudar eles, ajudar adultos talvez seja... Não vou dizer mais fácil, mas é diferente. Dependendo do adulto. Dependendo do adulto é mais difícil. Tem vários, né? Tem vários. Cara, a gente quer encerrar, mas não consegue, né, cara? Não, vai tranquilo. Na parte da cerimônia, tu só faz cerimônia de casamento. Ou o cara quer, uma cerimônia fúnebre lá, faleceu o fulano. Ou uma cerimônia, sei lá, na empresa, né, para animar a empresa. Ou uma cerimônia, enfim. Excelente só pergunta. Casamento ou não? Na minha trajetória, eu já recebi um monte de convite, tá? Até para... um cemitério. Né? Só que aí eu falei, cara, vamos lá. Eu posso
instruir as pessoas aqui dentro a fazerem. Eu não vou fazer, não me sinto bem fazendo, tá? Cara, não ia me dar grana nem nada, tal e tal, enfim, não vou fazer. Eu já fiz algumas bodas, tá? E já fiz celebrações a gente chama batismo de amor. Que os casais que eu faço a celebração depois têm filhos, e eles querem fazer uma coisa. Eles fazem lá o batismo na religião deles, na igreja que for, e quando vão pro salão de festas querem fazer uma cerimônia diferente. Então eu criei um produto, desenvolvi um roteiro para fazer uma celebração para a criança, envolvendo os pais, envolvendo os padrinhos. A gente faz um trabalho legal de gravar vídeos com os padrinhos, pensando na criança com 15 anos, tá? Esses vídeos hoje são arquivados em pendrive e a criança só vai ter, tá trancado, tá numa caixinha com chave e tudo, e a criança só vai ter acesso a esse vídeo quando fizer 15 anos. Então são os padrinhos ali, vamos torcer para que todos estejam vivos, né? Contando o que eu sempre digo assim, ó, você vai assumir um compromisso com o teu afilhado ou a tua afilhada. Então, quando ele for adolescente, como é que você quer estar perto dele? E aí as pessoas gravam vídeos. Né? No da minha filha, a gente fez uma cartinha de cada um, mas para cada ano. A gente colocou até os 15, e aí as pessoas pegaram cada um ano, e aí olhou a idade e escreveu alguma coisa, alguma mensagem. E não foi só os padrinhos, foram os convidados ali, quem estava ali. Que legal. E aí todo ano, no aniversário dela, a gente abre uma cartinha. Adoro isso aí, cara. Porque legal. Daí imagina, ela fala, aquela tia, não sei quanto, escreveu isso pra ti. Então todo ano a gente abre uma cartinha, até aos 15 ela tem cartinha. Depois disso, não tem mais. E cerimônia, cara, eu atendo todo tipo de público, já fiz casamentos homoafetivos, não tenho problema nenhum com isso. Acho muito legal, inclusive, a proposta, né? Qualquer religião... É que eu não envolvo religião. Perfeito. Tá? Toda vez que eu vou para um processo de celebração, eu pergunto quais são as linhas e tal. Eu pergunto, você quer que eu fale alguma coisa? Em Deus eu posso falar porque eu sou cristão, tá? Então, mas assim, outras coisas eu não... então, ou traz um rabino, ou traz um... traz um cara que é muçulmano, mas assim, eu não... É charlatanismo aí, se eu for falar alguma coisa que não está na minha área, né? Então, eu sou bem cuidadoso. O discurso ele é bem imparcial em questões religiosas. Perfeito. Eu falo de pessoas, né? De relacionamento de pessoas. Show de bola. É isso, meu cara. Te agradeço mais uma vez, já fiz meus agradecimentos. Vamos, né? Podemos? A última pergunta foi tua, né, cara? É difícil, então, tá. Né? Muito legal. Pessoal, se curtiu esse vídeo, se curtiu o nosso trabalho, te inscreve lá no Instagram, deixa o teu joinha, lá, né? O mouse. Isso. E te toca o sininho das notificações, né? Para você receber este trabalho, que foi gratuito, feito com amor e carinho, né? E você recebeu no conforto do teu lar. Então, toca o sininho para receber esse e outros trabalhos, né? E te inscreve no canal para poder compartilhar com a gente. Álvaro, gostei de tal coisa. Cliverson, fala sobre tal assunto. A gente vai procurar trazer aqui convidados que possam abordar esses assuntos. Maurício, te agradeço mais uma vez, então. Obrigado e sucesso no teu trabalho, nos teus empreendimentos. E quando tiver alguma novidade, chama a gente com a gente. Claro. Estamos aqui à disposição. Tá? Obrigado pela oportunidade, foi muito bacana. Vocês têm aí um talento incrível também para desenvolver o processo. Vocês deixam as pessoas à vontade aqui, boas perguntas, bate-papo de boteco que eu brinco. Essa é a proposta. Acredito que, espero que possamos ter impactado alguém né, na sua vida a pensar um pouco diferente. E eu sempre trago isso sim, né, cara? As pessoas às vezes dizem, né? É vítima da circunstância. Não, né? Cara, isso não existe. Não, porque a gente vê exemplos claros, né, em todo momento. Cara, você é responsável pelas suas escolhas. Simplesmente isso, né? A minha vida é resultado das minhas escolhas. E eu fiz um vídeo até há pouco e tem um processo que eu falo que é o seguinte: às vezes a vida escolhe algo para nós. Fiz um trabalho para uma pessoa há pouco tempo e tem uma palestra em conjunto com uma pessoa que teve um problema muito sério na vida, inclusive vamos fazer na Six lá. Legal. Tá? No dia 30 de novembro, tá? E essa outra pessoa que eu tô falando, cara, de um dia pro outro ela descobriu um câncer fulminante. Mulher linda, sabe? Super bem-humorada, tudo. E aí chegamos a entender que era uma coisa mais genética mesmo. Porque ela era muito pra cima. Porque às vezes a gente cria doença, né? Sim. Às vezes a gente cria doença. Cara, a escolha que ela fez com o que a vida escolheu pra ela foi sensacional. Ela tá curada. É quase dito como um milagre. E pra mim é um milagre. E ela que produziu esse milagre. Talvez tenha algo divino no meio envolvido, provavelmente. Mas ela fez escolhas com o que aconteceu com ela. E ela hoje é um exemplo, e ela não divulga, ela poderia, ser uma super pessoa de influenciar as pessoas,
com a experiência que ela teve, mas ela prefere seguir a vida dela, fazendo o que ela fez, mas impactando as pessoas que passam no caminho dela. Eu sempre digo isso, independente da escolha que a vida faz para você, qual é a escolha que você faz com o que a vida faz para você, para que você possa manter o teu fluxo, manter no caminho e por isso que eu falo da palestra impactacional. Impacte uma vida por dia, pelo menos uma. Tá? Porque essa vida impactada pode começar a impactar outras. E assim a gente vai num processo, claro. Sabe? De pessoas impactando outras pessoas, gerando transformação. Porque a energia ela está o tempo todo em transformação. Né? Se parar, uma água parada vira uma piscininha de bactéria. Então, né, tem que mexer. Né? Se não estiver mexendo, não acontece. Muito obrigado mesmo, fiquei muito satisfeito. Sucesso para vocês também. Para todos nós. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.